Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Quantas vezes você já se sentiu culpado só por tentar cuidar de si mesmo? Como se dar atenção fosse egoísmo, quando, na verdade, é a base para viver em equilíbrio. Você não pode amar ninguém de forma plena e saudável se dentro de si mesmo está se abandonando. Não há como estender a mão com firmeza quando o coração está frágil e negligenciado. Assim como uma fonte não pode oferecer água se estiver seca. Assim como uma árvore não pode dar frutos se não estiver enraizada. Também você não pode oferecer amor, cuidado ou presença verdadeira se não estiver nutrido por dentro. Colocar-se em primeiro lugar não significa excluir o outro. Significa ter raízes profundas o suficiente para sustentar não apenas a sua vida, mas também abrigar os que chegam até você. Hoje, você vai entender que priorizar a sua cura não é orgulho. É coragem. É um ato de responsabilidade com você. E mais que isso, é fé. Porque quando você decide se curar, você está afirmando diante de Deus e diante da vida: eu acredito que a minha história ainda pode florescer. Eu acredito que as minhas feridas não definem o meu futuro. Eu acredito que existe um propósito além da dor. Escolher a cura é plantar uma semente de esperança no solo da sua alma. É declarar que, mesmo depois da tempestade, você ainda confia na primavera que virá. O início da cura. A dor começa a diminuir no exato momento em que você para de fingir que ela não existe. Porque a dor ignorada não desaparece. Ela se esconde. Ela se acumula. Ela encontra formas silenciosas de gritar dentro de você. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Deus nunca exigiu que você vestisse máscaras de perfeição. O que Ele deseja é o seu coração verdadeiro, ainda que frágil, ainda que cansado. A cura começa com uma pergunta simples, mas transformadora. O que eu estou sentindo agora? Pode parecer pequena, mas essa pergunta abre a porta para a verdade. E a verdade é o terreno onde Deus planta restauração. Muitos querem ser curados, mas não querem se escutar. Querem milagres, sem abrir a alma. Querem transformação, sem encarar as feridas. Mas o Espírito Santo não cura disfarces. Ele cura verdades. Ele cura quando você se permite ser vulnerável diante dele. E a primeira verdade é essa: você importa. Você tem valor. Você merece espaço. Você não é peso. Você é propósito. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Deus não se afasta da sua dor. Ele não se envergonha das suas lágrimas. Ele não rejeita os seus pedaços partidos. Ele se aproxima dela para curar. Ele transforma cinzas em beleza, feridas em testemunhos, choros em recomeços. A sua fraqueza não é o fim. É o lugar onde a graça de Deus encontra espaço para se manifestar. O exemplo de Jesus. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. Até Jesus se retirava da multidão, não porque desprezava as pessoas, mas porque sabia que ninguém pode dar o que não recebe primeiro do Pai. Ele se retirava para orar, para restaurar a alma, para alinhar sua missão com a vontade de Deus, para silenciar o barulho de fora e escutar a voz de dentro. Se até o Filho de Deus, perfeito em amor e autoridade, escolhia pausas de solidão e intimidade com o Pai, quem somos nós, para achar que conseguiremos tudo sozinhos, correndo sem parar, sem tempo de respirar, sem espaço para cuidar do Espírito? Se retirar não é fugir, é sabedoria espiritual. É reconhecer que a força não vem de nós. É lembrar que a verdadeira vitória nasce primeiro no secreto.
A Bíblia mostra que foi depois de momentos assim que Jesus enfrentou tentações, tomou decisões importantes, realizou milagres e permaneceu firme diante da cruz. Ou seja, os frutos públicos nasceram de encontros privados com o Pai. E aqui está uma chave para você. Toda vez que você se recolhe para orar, meditar na palavra ou simplesmente silenciar a alma diante de Deus, você não está perdendo tempo. Você está investindo na fonte da sua força. O mundo vai tentar te convencer de que parar é desperdício. Mas, espiritualmente, parar é preparar. É colocar raízes antes de florescer. A neurociência confirma. A ciência revela que, quando você se prioriza, seu cérebro começa a sair do modo de alerta constante. Aquele estado de vigília que te mantém cansado, ansioso, sempre esperando o pior. E pouco a pouco, você entra em um ciclo de autorregulação. É como desligar o barulho interno e acender uma vela de consciência no meio da escuridão. A neurociência chama isso de homeostase, um estado de equilíbrio no qual corpo, mente e emoções trabalham em harmonia. É nesse lugar que a sua respiração se aprofunda, o coração desacelera, os pensamentos clareiam. É nesse lugar que a alma encontra espaço para ouvir a voz de Deus sem ruídos. Você não nasceu para viver em sobrevivência, apenas reagindo ao mundo. Você nasceu para viver em presença, escolhendo como responder, escolhendo como caminhar. E é justamente na presença que você reencontra sua essência. E às vezes, a decisão mais espiritual que você pode tomar não é correr mais, nem se exigir mais. É simplesmente parar, fechar os olhos, respirar fundo e perguntar com sinceridade: o que eu preciso agora para me sentir vivo? Esse pequeno gesto não é fraqueza, é alinhamento, é um ato de fé, porque você está dizendo ao seu corpo e à sua alma: eu não preciso viver em guerra comigo mesmo. Eu escolho a paz que vem de Deus. Quem não se cura, repete. Cuidar de si mesmo não é só sobre você, é sobre tudo aquilo que você toca. Quando você se fortalece por dentro, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, suas escolhas mais conscientes e sua vida mais leve. Mas quando você se ignora, sem perceber, ensina os outros a fazerem o mesmo. Quem não se dá atenção, atrai pessoas que também não o valorizam. Quem se abandona, acaba repetindo ciclos de abandono. E quem não se respeita, termina tolerando o que machuca, como se fosse normal viver sempre ferido. Por isso, se priorizar não é egoísmo, é prevenção espiritual. É como levantar muros invisíveis que protegem a pureza da sua alma. É como colocar raízes firmes antes da tempestade chegar. A palavra de Deus nos alerta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que você permite entrar no seu coração, sejam palavras, pensamentos ou atitudes, molda silenciosamente o rumo da sua história. Se você alimenta sua alma com rejeição, medo ou mentira, seu interior se enfraquece. Mas se você guarda o coração com amor, fé e verdade, então sua vida floresce de dentro para fora. Cuidar de si é, portanto, um ato de amor a Deus. Porque quando você honra o templo que Ele te deu, sua mente, suas emoções, seu corpo e sua fé, você está reconhecendo que tudo o que Ele confiou em suas mãos tem valor eterno. A escolha que transforma. Você não precisa estar curado para começar, mas precisa começar para ser curado. A cura não acontece em um único dia. Ela é feita de passos pequenos, escolhas repetidas, atitudes constantes. É como uma semente que germina no silêncio da terra, antes de brotar à luz do sol. E tudo começa com um ato simples: parar de fugir, parar de se deixar por último, começar a se ouvir com compaixão, dar a si mesmo a permissão de sentir, de descansar, de recomeçar. Declare em voz alta, como quem desperta a alma: eu estou cansado, mas eu mereço recomeçar. Eu fui ferido, mas ainda acredito na cura. Eu não vou mais me abandonar. Essas palavras não são apenas frases bonitas. São sementes. Quando você as declara, seu coração se abre para a esperança.
e sua mente começa a criar novos caminhos. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões, de reescrever padrões. Ou seja, cada vez que você escolhe acreditar na cura, seu cérebro aprende a sair do ciclo da dor e a construir o caminho da restauração. E aqui acontece algo poderoso. Fé e ciência se encontram, porque a palavra que você semeia dentro muda o que floresce fora. Quando você declara a vida, a esperança e a cura, seu espírito se fortalece, sua mente se reorganiza e sua história começa a ser reescrita. Por isso, não espere estar inteiro para começar. Comece como está e permita que Deus toque em você aquilo que só Ele pode fazer. O espírito de amor. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse espírito não é frágil, não é medroso, não é dividido. Ele é força, mas uma força serena. É amor, mas um amor que cura e não aprisiona. É equilíbrio, mas um equilíbrio que nasce do céu e não da instabilidade do mundo. Esse espírito te lembra que você não precisa lutar para ser digno de amor. O amor já foi derramado em você. Você não precisa conquistar esse amor, apenas se abrir para recebê-lo. E quando esse amor entra, ele começa de dentro para fora. Primeiro, ele acalma sua alma. Depois, fortalece sua mente. E por fim, reflete em suas atitudes. Esse espírito também te ensina a viver com sabedoria, a dizer não sem medo da rejeição, e a dizer sim, sem se perder no desejo de agradar. Porque autocuidado também é fé. É acreditar que sua vida tem tanto valor, que merece ser protegida. É compreender que o Espírito Santo habita em você e que honrar sua própria existência é honrar a presença de Deus dentro de si. Por isso, cuidar de você não é egoísmo. É um ato de reverência. É olhar para dentro e declarar: eu não vou me abandonar, porque sou templo vivo do Espírito Santo. Agora, faça comigo um exercício simples. Se retire por 5 minutos, não para fugir, mas para se reencontrar. Feche os olhos, respire profundamente, deixando o ar entrar como vida nova. Sinta o coração batendo, lembrando que há um ritmo de Deus sustentando você. Coloque a mão sobre o peito e perceba que dentro de você habita algo sagrado. Você não é apenas carne e osso. Você é templo vivo do Espírito Santo. Declare com fé: eu me priorizo, porque sou templo do Espírito Santo. E o que vem de Deus, eu cuido com amor. Repita essa frase, até sentir que ela não é apenas palavras, mas verdade. Imagine essas palavras descendo da mente para o coração, como uma semente que se planta na terra fértil da alma. Essa semente pode parecer pequena agora, mas se você regá-la com cuidado, fé e prática, ela vai crescer. E um dia, dará frutos de respeito próprio, de paz e de plenitude. Não subestime esse ato simples. 5 minutos podem mudar o rumo de um dia inteiro. Um dia inteiro pode transformar uma semana. E uma semana pode abrir espaço para uma nova vida. Permita-se esse reencontro. Permita-se esse cuidado. Porque quem se prioriza diante de Deus aprende a viver em abundância de espírito. Você não foi criado para se abandonar. Você foi chamado para viver com consciência, com respeito, com presença. E presença não é apenas estar. É habitar a própria vida por inteiro. É se reconhecer como obra-prima de Deus, não como sobra do que sobrou para os outros. Hoje você aprendeu. Reconheça o seu valor. Coloque limites que protejam sua paz. Caminhe com fé, que dá autoridade à sua alma. Essas atitudes parecem simples, mas transformam tudo. Porque quando você aprende a se respeitar, você ensina ao mundo inteiro a respeitar também. Escreva nos comentários, como um ato profético e de decisão interior: hoje, eu escolho me respeitar. E isso é sagrado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do próprio valor. E inscreva-se no Guardião da Consciência para continuar essa jornada de fé,
cura e reconexão. Porque quem aprende a se colocar em primeiro lugar diante de Deus, não perde nada. Ao contrário, encontra tudo. Encontra paz. Encontra direção. Encontra o amor que sempre esteve ali, mas que só floresce quando você decide não se abandonar mais. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da consciência, a voz que ecoa, onde mora o invisível.